Boa tarde a todos, boa tarde, Advocacia Baiana. Cumprimentar o doutor Fabrício por este primeiro congresso online da Advocacia Baiana. Cumprimentar minha querida amiga, doutora Maíra Vida, e cumprimentar a querida doutora Késia, que está conduzindo esse painel, também membro da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, entidade com a qual nós temos um bom relacionamento, uma boa parceria, e cumprimentar todos os membros da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB do Estado da Bahia. Quis Deus que eu estivesse na Bahia no dia de hoje. Eu deveria estar no estado de São Paulo, mas vim para a Bahia há 9, 10 dias atrás acompanhar uma grande mulher, minha avó, que eu homenageio aqui, Dona Maria, a avó Maria, que estava muito enferma e que nós tivemos a tristeza de sepultá-la há 2 dias atrás, mas ela descansou e teve uma vida muito produtiva, uma vida feliz, foi muito amada e muito respeitada por todos e por sua família. Portanto, eu agradeço, doutora Késia, pela lembrança e pela a expressão aí de sentimento a respeito do ocorrido. Bem, penso que já cumprimentei todos os meus colegas painelistas, professor Sidney, professor Jerônimo, a doutora Milene Cristina, que é minha amiga, muito amiga, fomos por muitos anos parceiras na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, e já compartilhamos juntas de muitos eventos, é uma grande companheira e amiga e defensora da liberdade religiosa. Penso que cumprimentei todos os painelistas nesse momento, e eu vou, então, sem maiores delongas, e quero registrar que sou baiana. Eu, na verdade, exerço um mandato parlamentar no estado de São Paulo, mas sou baiana, né? E sempre me reporto aqui, todos os anos, retorno à Bahia para eu relembrar de minha história e de minhas origens. Bem, eu, na verdade, comecei a fazer o enfrentamento à intolerância religiosa, e a minha fala vai ser muito prática. Talvez a escolha do meu tema tenha relação com esta sequência de atuação que eu tive. Na verdade, as minhas primeiras atuações em defesa da liberdade religiosa ou em combate à intolerância religiosa foi no judiciário, como advogada. Isso aconteceu pela primeira vez no ano de 2003, quando, então, eu fiz parte de uma banca de advogados, não é, propondo um mandado de segurança para garantir a prestação alternativa em razão de garantir a prestação, não, garantir o exercício. Não é porque a prestação alternativa já está garantida constitucionalmente no artigo 5º, inciso 8º, parte final. Né? Então, nós ingressamos com o mandado de segurança para garantir o exercício. E aí, a minha fala já começa com um lamento e me parece tão incoerente nós termos que judicializar o que já está garantido constitucionalmente. Né? Existe muita dúvida, e foram muitas as ações que propus, sustentações orais feitas perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e a minha percepção, e é isso que eu quero refletir com os senhores advogados da advocacia baiana nesse instante, o que me parece mais desafiador é a compreensão de um direito que já está garantido constitucionalmente. E nós temos nos deparado, nós que militamos, não é, como advogados
na defesa da liberdade religiosa, os maiores obstáculos que eu me deparei no próprio judiciário foi a incompreensão sobre o princípio da isonomia. Existe um equívoco que precisa ser reparado. Nós temos que, todo o tempo, convidar os operadores do direito a terem a compreensão adequada sobre o princípio da isonomia. Não é? O princípio da isonomia, de uma forma bem prática, nada mais é do que tratar de forma desigual os desiguais. Talvez o mais violador, ou talvez a mais significativa violação do direito seja o nivelamento. Não é possível nós buscarmos nivelar coisas que são desiguais e que precisam ser tratadas na medida da sua desigualdade. Então, isso é para dizer que, de modo geral, em quase todas as decisões que nós não obtivemos êxito na garantia do exercício da objeção de consciência em mandados de segurança, não é? O argumento judicial era o de que, se concedido o direito à objeção de consciência, estaria sendo violado o princípio da igualdade. Olha que contrassenso, olha que equívoco, que incompreensão do princípio da igualdade. Exatamente o que se busca num mandado de segurança dessa natureza, que é o de garantir o exercício, a objeção de consciência, é exatamente homenagear o princípio da igualdade. Ou seja, se aqueles que não podem cumprir uma obrigação civil que foi a todos imposta em razão da sua crença religiosa, é-lhes garantido constitucionalmente o cumprimento desta mesma obrigação de forma alternativa. E aí, eu preciso dizer que a Constituição Federal, ela garante uma espécie de resistência à objeção de consciência, ou invocar a objeção de consciência, é uma espécie de resistência civil, mas é uma resistência civil constitucional. Nós não estamos falando de desobediência civil. Isso é diferente. Nós estamos falando de uma resistência civil garantida constitucionalmente. Eu tenho pouco tempo, por isso tenho muitas informações aqui, e eu espero não confundi-los, mas o que eu preciso deixar claro, que o enfrentamento da intolerância religiosa no judiciário, o obstáculo que eu enfrentei durante muitos anos militando para garantir o exercício da objeção de consciência e o princípio da igualdade. Porque se não fosse isso, por que o Leonardo, na última parte, não é? Ele instituiria a possibilidade de prestação alternativa em razão de convicção filosófica, política e religiosa? Mas há alguns entendimentos de que esta prestação alternativa carece de regulamentação. E como o legislador não regulamentou, como será essa prestação alternativa? A resistência ao cumprimento de uma obrigação em razão de crença religiosa. Como não houve regulamentação, então o titular do direito ficaria prejudicado? É uma pergunta que eu deixo aqui para a gente refletir. Porque o titular do direito, a quem se dirige o direito, não é? Ele não pode sofrer o ônus da não regulamentação. Tanto é verdade que o parágrafo 1º do artigo 5º, ele resolve esta questão ao dizer que esses direitos e garantias fundamentais, eles são autoaplicáveis. Ou seja, se o legislador não cuidou de regulamentar como será a prestação alternativa em razão de crença religiosa, não é? Aplica-se imediatamente o exercício
da prestação alternativa. Agora, eu tenho 3 minutos para falar como enfrentar a intolerância religiosa no Legislativo. Hoje eu estou ocupando uma cadeira no Legislativo paulista. E se há um espaço de possibilidades para o enfrentamento da intolerância religiosa, e que eu estou achando um espaço extraordinário, é exatamente o Legislativo. Ali, de imediato, criamos a Frente Parlamentar em defesa da liberdade religiosa. O que a gente faz nesse espaço? É o espaço do debate, é o vetor da demanda social. É ali que nós temos recebido, porque nós criamos um comitê da sociedade civil que agrega a frente parlamentar, e esse comitê traz a demanda para a frente parlamentar, para o debate. Mas não é só o debate. Cada debate que nós fazemos ali, diante de uma situação prática, nós extraímos o resultado. Nós fazemos o encaminhamento. É um projeto de indicação ao governador, como aconteceu agora na pandemia. Não é? São notas públicas, são pareceres que são anexados, inclusive, a ações judiciais que nós produzimos na frente parlamentar, como recentemente, em virtude de ataques virulentos à comunidade islâmica em São Paulo, feitas em jornais e em mídias sociais, e este assunto foi judicializado para a retirada destes conteúdos. A frente parlamentar entendeu e se posicionou a respeito deste tema, produziu um parecer. Esse parecer foi juntado à ação judicial que está em curso, e mais do que isso, é no parlamento que a gente consegue construir legislações. Nós não podemos, eu não posso, no Parlamento de São Paulo, legislar sobre direito novo no que diz respeito à liberdade religiosa, porque esse direito já está garantido, sem falar de outros, que nós não temos mais tempo. Não é? Agora, o que eu posso e estou fazendo no Parlamento? Acabei de propor a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, é a primeira lei no Brasil de amplíssimo espectro, são 81 artigos que nasceram da escuta dentro da frente parlamentar, ouvindo religiosos, ouvindo juristas, ouvindo outros profissionais do conhecimento humano que estão comprometidos com a defesa da liberdade religiosa, não é? E dessa escuta e dos acúmulos de anos de trabalho e de atendimento, nós construímos um projeto de lei com 81 artigos, altamente inclusivo. Certamente não haverá um grupo religioso que não se sinta contemplado por esta lei, que vai garantir o exercício, não vai garantir o direito, porque ele já está garantido constitucionalmente. Eu quis brevemente aqui pontuar o maior obstáculo no judiciário para o enfrentamento da intolerância religiosa, que é a incompreensão do princípio da igualdade. Não se viola o princípio da igualdade quando se concede o direito a um religioso em virtude da sua crença religiosa, para que ele não viole os ditames da sua consciência. Não se viola o princípio da igualdade, se homenageia o princípio da igualdade. Esse é o obstáculo que tem que ser transposto e o equívoco que precisa ser desfeito. E no parlamento eu encontrei um espaço fértil para nós avançarmos, não só na conscientização, como na formulação de políticas públicas e legislações que ampliem a garantia do exercício do direito à liberdade religiosa, e naturalmente estaremos combatendo a intolerância. Muito obrigada a todos.